Se você trabalha por conta, mas não está conseguindo sucesso. Se você é profissional liberal, mas não está sabendo por onde começar. Se você é arquiteto, engenheiro, designer, decorador, médico, paisagista ou qualquer outro profissional liberal e não está sabendo como iniciar uma carreira de sucesso, então esse vídeo é para você. Há mais de 30 anos que eu faço consultoria, que eu dou aulas e acompanho de perto a carreira de muitos profissionais. Inicialmente eram os técnicos de eletrônica, depois vieram os técnicos de informática, os técnicos de rede, os engenheiros em suas várias especialidades, os arquitetos, os designers, decoradores, todo o pessoal da construção civil. Em comum a todos esses profissionais, o que eu tenho reparado nesses anos todos é a dificuldade que eles encontram para se firmar em suas carreiras, para conquistar seus clientes, para conquistar seu espaço no mercado, para consolidar uma carreira, para ganhar bem, ou seja, em suma, para ser bem-sucedidos em seus negócios. Esse estudo que estou apresentando aqui é resultado de todas essas observações. É uma tentativa de sistematizar tudo que eu fui observando em todos esses anos de contato com os colegas e com outros profissionais que também são autônomos, ou mais especificamente são profissionais liberais. Mas o que é exatamente um profissional liberal? Segundo a nossa legislação, existem 3 condições para alguém ser considerado profissional liberal. Primeiro, é sempre de nível universitário ou técnico. Por exemplo, engenheiro, arquiteto, médico, psicólogo, tecnólogo, técnico de edificações, técnico em mecânica e similares. 2. Precisa estar registrado em uma ordem ou conselho profissional. Por exemplo, os engenheiros devem ser registrados no CREA, os arquitetos no CAL, os médicos devem estar registrados no CRM e assim por diante. E terceiro, é o único que pode exercer determinada atividade, o que o deixa com uma responsabilidade maior pelo produto do seu trabalho. Por exemplo, engenheiros, arquitetos, médicos, advogados, dentistas e psicólogos, entre outras categorias. Qual é a diferença entre profissional liberal e autônomo? Ambos podem constituir empresa ou trabalhar sozinhos, trabalhar por conta. Fora isso, existem grandes diferenças entre profissional liberal e autônomo. Autônomo é quem trabalha por conta própria, ou seja, sem vínculo empregatício. O profissional liberal tem total liberdade para exercer a sua profissão, ressalvado o fato, como já falamos, dele ser sempre de nível universitário ou técnico, dele estar registrado em uma ordem ou conselho e ser o único que pode exercer determinada atividade. Em resumo, todo profissional liberal pode ser autônomo, mas nem todo autônomo é profissional liberal. E ambos vivem da prestação de serviços. Esse fato é muito importante, porque o prestador de serviços é muito diferente da indústria e comércio. A indústria fabrica produtos em série. Por isso, ela pode ir no dia a dia continuamente aperfeiçoando sua linha de produção e seus produtos. Já o comércio deixa os produtos na prateleira, esperando que apareça um comprador.
e pode ir trocando de produtos até encontrar aqueles que são mais adequados ao seu ponto de venda. Enquanto isso, o prestador de serviço precisa ter um fluxo constante de entrada de serviços. Precisa ter sempre serviços novos entrando, para repor aqueles que ele já fez e entregou. Por isso, a busca por clientes e por novos serviços deve ser uma preocupação constante. O prestador de serviços só consegue progredir na medida em que agrega clientes que lhe paguem melhor. Existe uma outra questão que é inerente ao prestador de serviços, que é a aposta que ele faz. A cada novo contrato, o prestador de serviços faz uma aposta com seu cliente. Ele precisa entregar o serviço proposto dentro do valor contratado. Se gastar mais do que previu, vai ter prejuízo. Se gastar menos do que previu, terá lucro. O prestador de serviço precisa, então, organizar sua produção para ter lucro. Caso contrário, só terá prejuízo e terá que fechar as portas. Numa tentativa de sistematizar essa situação, de racionalizar os fatos, é que eu acabei chegando num gráfico, num desenho, que eu chamei de círculo vicioso dos profissionais liberais bem-sucedidos. Aqui está o círculo vicioso em sua forma plena, completa. Olhando à primeira vista, pode parecer um tanto confuso. Por isso, vamos analisar parte por parte e eu acredito que vai ficar mais claro o que isso significa. Eu digo que é um círculo vicioso porque o profissional pode começar por qualquer parte dessas atividades e depois entra no ciclo novamente e assim por diante. Vamos supor que ele é contratado para fazer um trabalho. O que ele tem a fazer? É fazer o trabalho. Uma vez feito o trabalho, ele vai melhorar o currículo. O seu currículo ficou melhor e vai ter mais contatos e pode, então, conseguir mais trabalho. Uma vez que ele melhorou o seu currículo, ele pode ir para o mercado procurar clientes. Como diz o ditado, quem procura, acha. Se ele começar a procurar clientes, ele pode encontrar e ser contratado para fazer um outro trabalho. Se ele tem um novo contrato, ele vai fazer o trabalho, vai melhorar ainda mais o currículo, vai poder voltar ao mercado a procurar clientes e ser contratado para outros trabalhos e assim por diante. É por isso que eu digo que é um círculo vicioso. A cada girada desse círculo, ele está evoluindo na sua vida profissional. Ele está melhorando a sua carreira, ele está ascendendo, está subindo para novos níveis de sucesso profissional. Se a gente pudesse inventar um medidor de sucesso, seria alguma coisa como essa que vemos aqui do lado direito. Entre o início de uma carreira e o alcance do objetivo que buscamos lá no futuro, teremos uma escala ascendente. À medida que o ciclo gira, por exemplo, a cada vez que somos contratados para fazer um novo trabalho, nosso medidor de sucesso avança um degrau. E assim vai, de giro em giro, até que a gente atinja o nosso objetivo. Só que esse sistema não funciona automaticamente. Para que exista essa melhoria no currículo e se consiga mais clientes e assim por diante, ou seja, para que o ciclo gire, o profissional tem muita lição de casa para fazer. Ele tem que fazer a sua parte
para que o círculo realmente gire e fique numa espiral ascendente. Depois que o profissional foi contratado para fazer um trabalho, ele precisa se organizar internamente para poder fazer o trabalho. Entre fazer o trabalho e realmente melhorar o currículo, ele tem outra tarefa interna, que é a catalogação dos trabalhos, fazer os devidos registros legais e preparar para a divulgação. Entre ele melhorar o currículo e poder ir para o mercado procurar clientes, ele tem que se preocupar com propaganda, marketing, assessoria de imprensa, relações públicas. Da mesma forma, entre ele ir para o mercado procurar clientes e realmente ser contratado para fazer um trabalho, ele vai ter que fazer uma jornada fazendo estudos, propostas, reuniões, todas essas tarefas que consomem muito tempo e dinheiro. Vamos falar então dessa organização interna que é necessária para fazermos o trabalho que foi contratado. O que seria essa organização interna que é necessária para conseguir executar um serviço que foi contratado? Ou seja, alguém contratou esse escritório, essa empresa, para fazer um serviço, e esse serviço precisa ser entregue, precisa ser feito. Conforme já foi dito, toda vez que é fechado um contrato, o profissional liberal está fazendo uma aposta. Por exemplo, ele apostou que faria determinado serviço em 90 horas. Então ele tem 90 horas para fazer esse serviço. Se ele gastar mais tempo do que isso, vai estar trabalhando de graça para aquele cliente. Se ele gastar menos tempo do que isso, vai conseguir ter algum lucro. Então, é claro que a tarefa imediata que ele tem que tomar é fazer todas as preparações necessárias para executar aquela tarefa no menor tempo possível. E precisa ter a preocupação de anotar cuidadosamente tudo o que está gastando com aquele trabalho, seja em termos de tempo, seja em termos de despesas, por exemplo, com locomoção, táxi, hospedagem, tinta para impressora, estagiário e tudo mais que ele vai precisar contratar, vai precisar gastar para terminar aquele serviço. Terminado o trabalho, ele precisa fazer um levantamento, um pós-cálculo, para saber se ele ganhou ou perdeu naquele trabalho. Ou seja, se ele ganhou a aposta ou se ele perdeu a aposta. Esses levantamentos que vão sendo feitos ao longo do tempo vão formando um excelente acervo para que no futuro, quando aparecer outro trabalho similar àquele, ele tenha uma possibilidade mais efetiva, uma melhor chance de acertar na próxima vez. Porque se, com base no trabalho que ele já executou, ele vai poder fazer uma projeção para o novo orçamento. Esses cálculos que são feitos, então, dos serviços que forem executados, são de extrema importância para os futuros orçamentos, para as futuras apostas. Falemos agora do segundo grupo de tarefas internas, que chamamos de catalogação, registros legais, preparação para divulgação. Conforme já foi dito, não basta executar um trabalho e entregar para o cliente
que isso vai automaticamente melhorar nosso currículo. Para que isso aconteça, o profissional liberal, na forma do seu escritório, do seu ateliê, vai precisar tomar algumas providências internas. A primeira que foi citada é a catalogação. O que vem a ser isso? Catalogação é o arquivamento, deixar prontamente acessível todas as informações relativas aos trabalhos que já foram executados. É comum, por exemplo, um arquiteto fazer projetos e, uma vez que forem entregues ao cliente, ele grava os arquivos de AutoCAD num pendrive e joga no fundo de uma gaveta. Essa atitude é incorreta, porque o mundo precisa saber que aquele projeto foi feito, o que é que foi pensado para aquele projeto. E um pendrive no fundo de uma gaveta certamente não é a melhor solução para isso. O que tem que ser feito, então? É o que nós chamamos de preparação para divulgação. O próprio profissional, ou alguém que ele contrate para isso, geralmente é um jornalista, precisa preparar esse material para divulgação. Colocar aquele trabalho em linguagem jornalística, em fotos e imagens que possam ser lidas, acessadas por qualquer um. Esse material, sim, é que vai propiciar mais subsídios para fazer a divulgação daquela empresa. Porque as outras pessoas, os possíveis interessados no trabalho daquele profissional, não são profissionais. Por exemplo, os clientes de um arquiteto não entendem de arquitetura, não entendem de desenho. Os clientes do engenheiro não entendem de cálculo, não entendem também de desenho. Os clientes do médico não entendem a linguagem, o jargão médico. Os clientes do advogado não entendem o jargão legal. Então, isso tudo tem que ser colocado numa linguagem acessível à maior parte dos possíveis clientes daquele escritório. Se o profissional não sabe fazer isso, deve contratar alguém para fazer isso. Claro, existe o problema da verba, que um profissional para fazer isso custa caro. Ou não? Nem sempre. O profissional mais indicado para fazer isso é uma pessoa formada em jornalismo ou comunicações. E esses profissionais também têm dificuldade para se colocar no mercado. De repente, pode ser feita uma parceria entre o profissional liberal que está precisando se divulgar e um desses profissionais. Quem sabe os dois trabalhando em conjunto possam, a um baixo custo para ambos, alavancar a carreira dos dois. Fica aí uma sugestão. E o que a gente chama de registros legais. No caso dos arquitetos e engenheiros, todos os trabalhos devem ser registrados, respectivamente, no CAL e no CREA. Isso produz, além do efeito legal da publicação, um efeito secundário, de dar mais credibilidade àquele trabalho, de ficar cadastrado o que foi feito. Porque no futuro, alguém pode se apropriar daquela ideia, pode copiar a ideia. E nesse caso, vale o que foi registrado, o que está oficialmente registrado. Pode acontecer também do próprio possível cliente que recusou um trabalho se apropriar da ideia e usar a mesma ideia em outro trabalho. Por exemplo, um arquiteto fez um estudo para construir a casa de um possível cliente. Esse possível cliente não contratou o arquiteto, mas usou as ideias numa casa que construiu para si. Se o arquiteto que teve seu trabalho recusado registrou esse trabalho, no caso no CAL, então ele tem toda a base legal necessária para cobrar judicialmente seus honorários. Outra coisa, atualmente, quem vai participar de concursos públicos, seja para emprego, seja para fazer um mestrado, doutorado, precisa comprovar currículo.
E a melhor comprovação de currículo que existe são os documentos oficiais. No caso dos engenheiros, os ARTs, no caso dos arquitetos, ERTs e assim por diante. Essa é a prova inequívoca que aquele trabalho foi executado, que o currículo profissional realmente melhorou depois daquele trabalho. Vejamos agora a terceira parte da lição de casa que o profissional liberal precisa fazer, referente a propaganda, marketing, assessoria de imprensa e relações públicas. Esses nomes todos, esses profissionais todos, costumam se confundir, mas são coisas diferentes. O marketing vai definir a política de divulgação desse profissional, as técnicas que serão usadas, os públicos que serão atingidos. Porque não basta melhorar o currículo, não basta ser um grande profissional. O mundo precisa saber disso. Para isso é que serve a estratégia de marketing. A propaganda diz respeito às peças publicitárias, por exemplo, o anúncio de uma revista, um post que é feito no YouTube ou no Facebook, um anúncio veiculado na televisão ou no rádio e por aí afora. No caso, a assessoria de imprensa e relações públicas tem a função de divulgar o nome, divulgar aquele currículo em todos os meios de comunicação. Aquela peça publicitária que foi feita quando o trabalho terminou, para colocar em linguagem acessível, em termos de desenho e de texto, o que foi feito, deve ser enviado para todos os veículos de comunicação, todos os sites importantes, as revistas que dizem respeito àquele assunto, aos programas de televisão, aos programas de rádio, aos formadores de opinião na internet e assim por diante. Se uma dessas peças publicitárias cair na mão de uma pessoa que se interesse e que tem uma certa influência, o profissional vai ganhar uma divulgação extraordinária e a um custo relativamente baixo, praticamente zero. Esse trabalho de assessoria de imprensa ou de relações públicas deve ser permanente. Para isso, o profissional deve estar o tempo todo formando material, jogando material, colocando material à disposição do seu assessor de imprensa para que essa tenha o que divulgar, para que ele tenha assunto para entrar em contato com os meios de comunicação para falar daquele profissional. Novamente, esse é um serviço que pode ser muito caro ou pode ser muito barato. O profissional pode formar parceria com algum jornalista especializado nisso e que também está querendo se firmar no mercado, e ambos podem um alavancar o outro de forma que ambos saiam ganhando e a um custo muito baixo. A quarta e última parte das tarefas internas são os estudos, propostas e reuniões, que é o que precisa ser feito entre ir ao mercado procurar clientes e ser efetivamente contratado para fazer um novo trabalho. Também não é automático que a gente vá para o mercado procurar clientes e imediatamente sejamos contratados para fazer um novo trabalho. Muito pelo contrário. Procurar novos clientes, procurar novos contratos, requer muito tempo, habilidade, muito esforço, muita dedicação. São muitos estudos, propostas, reuniões. Tudo isso consome muito tempo, consome muitos recursos do profissional. Serão necessárias muitas reuniões até conseguir uma única proposta. E serão necessárias muitas propostas, muitos estudos, até que algum cliente efetivamente feche um novo contrato. Se for para abrir um novo cliente, então para conquistar um novo cliente, o trabalho é maior ainda, pois serão necessários abordar muitos possíveis clientes
até que um deles realmente se interesse pelo profissional e faça uma reunião ou peça uma proposta. Essa tarefa de procurar novos clientes, novos contratos, é complicada de ser feito, mas a gente precisa lembrar o seguinte: é uma história já um tanto batida, mas não custa lembrar aqui. É que o não você já tem. Você ir até um novo cliente e solicitar para fazer uma proposta e receber um não como resposta é a coisa mais normal do mundo. A gente tem que, sabendo disso, correr atrás do sim. É o sim que nos interessa. Só que para ter um único sim, você vai precisar levar centenas de nãos. Mas faz parte do jogo. É assim que funciona a coisa. É desgastante, mas é assim. Quem persiste, quem não se incomoda com os nãos, é que consegue o sim. É esse que vai para frente, enquanto os outros vão ficando para trás. É fácil perceber que, para que o escritório, para que a empresa desse profissional liberal seja bem sucedida, não basta o profissional se dedicar à sua atividade fim. Por exemplo, o médico fazer medicina, o dentista cuidar de dentes, o arquiteto fazer seus desenhos e o engenheiro fazer seus cálculos. Para que o profissional seja bem sucedido, que ele seja bem remunerado, ele precisa de uma infraestrutura, de uma organização interna em sua empresa. Para organizar todas essas tarefas que são necessárias para que ele faça esse giro do sucesso, para que ele faça essa roda girar e a cada giro ele avance em direção ao seu destino profissional. Nessa hora, é interessante relembrar o vídeo que nós vimos no primeiro módulo do curso, da entrevista da arquiteta Sandra Piacentini. Vamos relembrar o que ela falou sobre a organização interna de uma empresa. Sangue, suor e lágrimas. A arquitetura tem muito de inspiração, mas na verdade 99% é transpiração. E assim, é muito importante para quem está montando um escritório ter em mente que você vai ter que sempre tentar fazer um equilíbrio entre 3 áreas dentro do seu escritório: a área comercial, a área de projetos e a área administrativa. Quando você tem muito trabalho, você tem que se focar bastante nos projetos, ter uma administração adequada e não esquecer do comercial, porque um dia os trabalhos vão acabar. Para quem está com pouco trabalho, você tem que se concentrar em vender, em ter uma área comercial bem empenhada, administrar adequadamente para conseguir passar por esse período e não esquecer dos projetos. A entrevistada, então, destacou que para que um escritório de um profissional liberal seja equilibrado, seja produtivo e consiga se manter assim ao longo do tempo, precisa ter 3 áreas principais: administração, produção e vendas, o que ela chama de comercial. Esses 3 setores estão presentes em nosso gráfico. Veja só. Esse é o gráfico do jeito que estávamos trabalhando com ele. Vamos acrescentar agora os 3 setores: administração, comercial e vendas. Interessante de reparar aqui é que a administração está bem no centro da roda, e ao redor da qual estão todas as tarefas, todas as etapas que a gente precisa cumprir para que a empresa seja bem sucedida. Todas as tarefas que ficam do centro para a direita são relacionadas à produção. No caso do escritório de arquitetura, é o projeto, como a entrevistada citou.
Todas as atividades que estão do centro para a esquerda são relacionadas ao setor comercial, de vendas. Então, repare que a administração é o centro de tudo. É ela que centraliza, ela que administra todas as outras tarefas, inclusive aquelas ligadas à produção e comercial. É essa, então, a teoria que eu chamei de círculo vicioso dos profissionais liberais bem-sucedidos. Agora você já sabe por que é um círculo vicioso, por que é profissional liberal e por que é que eles são bem-sucedidos. Eles são bem-sucedidos porque fazem sua lição de casa. Eles cuidam de todos os setores da sua empresa e não simplesmente de fazer aquilo que eles sabem fazer. Por exemplo, o dentista, ele precisa saber obturar dentes, precisa saber cuidar dos dentes, mas também precisa ter uma estrutura por trás. O psicólogo, ele deve atender bem seus clientes, mas tem uma estrutura por trás. Todos os profissionais liberais se encaixam nesse círculo vicioso. Claro que, no caso aqui, foi pensado para arquitetos, engenheiros e designers. Mas a teoria serve para qualquer um. Qualquer tipo de profissional liberal é o mesmo sistema. Então, se você ainda não sabia por onde começar, agora você já sabe. Por onde? Por qualquer lugar do círculo. Comece por qualquer lugar, mas faça as tarefas. Eu tenho certeza que, se você seguir nossas recomendações, os seus negócios vão melhorar. Desejo boa sorte.